Lakers will get a chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play, Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Ora bem, meus senhores, segunda-feira, à altura de falarmos aqui de basquetebol e temos coisas bonitas para falar, coisas históricas para falar. Ricardo, como é que estás? Estou muito bem, muito entusiasmado para falar de basquetebol e em particular dos feitos das nossas seleções nacionais. É verdade, é verdade. Vamos começar por aí, meus senhores, vamos começar por aí. Seleção Nacional, mesmo sem jogar, apurou-se, depois jogou. Estamos no nosso quarto Eurobasket, estamos no nosso terceiro Eurobasket por qualificação, não é? O Ricardo há uns tempos deu-nos aí essa lição de que Portugal já tinha participado uma vez há muitos anos, na altura por convite. Nós que fomos membros fundadores da FIBA, não é? Por isso temos aí também esse legado. É verdade, é verdade. Quarto europeu, e já não acontecia há 14 anos. Lembro-me bem desses europeus de 2007 e de 2011, sobretudo de 2007, em que terminámos com a melhor classificação de sempre, nono lugar. E vamos a um europeu este ano, que é um feito enorme deste grupo de jogadores. Várias pré-qualificações, esta última qualificação com a sorte de termos calhado num grupo sem nenhum dos países organizadores, o que permitia que 3 seleções se apurassem, portanto também tivemos aí a sorte do sorteio, mas todo o mérito para a equipa, sem contar com Nemias Queta, sem contar com Ruben Prey, com outros jogadores que estão no basquetebol universitário norte-americano, uma equipa muito talentosa e a dar razão, se calhar, a alguns jogadores que depois de chegarem ao seu pico aqui nas ligas internas, acabam por fazer uma aposta em si mesmos e vão lá para fora também para saírem da zona de conforto. Houve vários momentos em que tivemos jogadores a jogar exclusivamente no estrangeiro dentro de campo, que era um cenário que eu lembro um pouco de ver nos meus anos de basquete. Portanto, é um sinal também do crescimento destes jogadores que estão em provas bastante competitivas, em campeonatos bastante competitivos, e com isso ganha a seleção também. Portanto, os profetas da desgraça que normalmente dizem que os portugueses têm que ficar cá para engrandecer a nossa competição, eu percebo a ideia, mas a seleção ganha com esta ida dos jogadores para o estrangeiro, porque depois vamos todos colher os frutos nestas competições onde eles conseguem jogar de igual para igual com jogadores que estão habituados a defrontar frequentemente. Sem dúvida, Portugal, este era o grande objetivo na altura quando esta direção assumiu este trajeto. Este era o grande objetivo, estarmos no Eurobasket deste ano. E eu confesso, Ricardo, que houve ali momentos em que achei que a coisa não ia, não neste apuramento específico, mas no trajeto. Achei que houve ali momentos em que parecia-me que estávamos a dar às vezes um passo e meio atrás e apenas um passo à frente, mas felizmente fui provado errado, este meu ceticismo, e ainda temos, e tu disseste bem, tivemos naturalmente alguma felicidade na questão do sorteio, mas fizemos grandes jogos neste apuramento. Eu lembro-me, por exemplo, da vitória com a Eslovénia. Lembro-me a única seleção que bateu a Eslovénia. Exatamente. Lembro-me de um grande jogo que fizemos com Israel. Sim. E, portanto, acho que, com todo o mérito, seguimos. Ainda vamos jogar hoje segunda-feira, vamos jogar contra a Ucrânia, já apurados, no fundo. Aliás, já estávamos antes do outro jogo. Vamos jogar aqui em Matosinhos, portanto é o primeiro momento de comunhão entre a seleção e os portugueses, que vai decorrer aqui em Matosinhos. Eu vou ter a felicidade de lá estar. E portanto estou curioso para ver como é que tudo se vai processar agora a nível de preparação deste campeonato da Europa. Nós já sabemos que o Nemias estará por lá, vamos depois certamente falar ao longo dos próximos meses da questão do Ruben Prey e de outros nomes, mas estou curioso para ver como é que será tudo trabalhado dentro da Federação para aproveitar duas coisas que são muito boas, que é esta participação, que como tu disseste bem, que já não acontece há muitos anos, e o nome Nemias. Portanto, há aqui uma possibilidade de fazer uma comunhão muito interessante, e agora cabe à Federação
explorar isto ao máximo. A Federação tem aqui, ou vai ter aqui, uma fase no verão onde vai poder transformar o basquetebol na conversa não é mais importante, mas uma das conversas mais importantes do desporto nacional. Portanto, estou muito curioso para ver como é que eles vão responder a este desafio, Ricardo. Tu que estás tão bem lá por dentro, certamente... Pois... Sim, eu estranhei, por exemplo, enfim, não gosto de comentar o que é que a Federação faz, já passei por lá e agora não estou, portanto não gosto de fazer grandes comentários, mas estranhei, por exemplo, o facto de não ter sido utilizada a imagem do Nemias quando, enfim, nas imagens de promoção da qualificação de Portugal. Eu percebo que ele não estava no grupo que fez esta última fase de qualificação, mas o Nemias, o Ruben Prey, o Nuno Sá, outros jogadores passaram pelas várias fases de pré-qualificação, e o Nemias acaba por ser um jogador que é a imagem a imagem mais forte, a imagem principal do basquetebol nesta altura em Portugal, e portanto estranhei que não tivesse sido utilizada a imagem do Nemias, porque a FIBA utilizou a imagem do Nemias. Imagino que a Grécia terá utilizado a imagem do Giannis Antetokounmpo, a Sérvia terá usado a imagem do Nikola Jokic. Se calhar não usaram, se calhar preferiram também valorizar os jogadores que fizeram apenas esta última qualificação, mas estranha isso. Mas seja como for, o Mário Gomes já disse nas últimas horas que o Nemias, obviamente estando saudável, que fará parte do grupo, não se esperava outra coisa. Depois vamos ver se os jogadores que estão no basquetebol universitário também há algum que consegue entrar ou não, mas deixa-me só dizer-te aqui duas ou três notas interessantes. 24 seleções nesta fase final do Europeu. Portugal tem o segundo pior ranking da FIBA dessas 24 seleções. Apenas o Chipre está pior classificado no ranking mundial da FIBA, e o Chipre só está no Europeu porque é um dos países organizadores. Portanto, das equipas que se qualificaram, precisaram de se apurar, Portugal é a que entra com o pior ranking mundial da FIBA, o que acaba por ser um testemunho do feito conquistado por esta seleção, não é? Portugal é o 55º do ranking, é a seleção número 55, está atrás da Islândia, 51, Grã-Bretanha, 49, enfim, podíamos agora dizer aqui as 24 seleções, mas só para recordar que neste europeu vai estar a Sérvia, segunda do ranking mundial, a Alemanha, campeã do mundo e terceira do ranking mundial, a França, que não vai ter Victor Wembanyama, não é? Em princípio, quarta do ranking mundial, Espanha, Letónia, Lituânia, Eslovénia, Grécia, Itália, Montenegro, enfim, equipas com grandes jogadores de NBA, para além do Nemias, que esperemos que possa estar presente, Nikola Jokic, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo deverão todos marcar presença neste europeu, portanto temos a possibilidade de defrontar grandes nomes do basquetebol mundial, e ao contrário, quem não vai estar neste europeu, nomes como Clint Capela, Mário Hezonja da Croácia, Ife Lundberg da Dinamarca, Jakob Poeltl da Áustria, Sasha Vezenkov da Bulgária, tudo grandes nomes do basquetebol europeu que não vão estar presentes, e Portugal vai lá estar. Portanto, é um grande feito. É verdade que são 26 seleções, ao contrário do feminino, que são apenas 16, e que enaltece ainda mais o que fez a seleção orientada pelo Ricardo Vasconcelos. No masculino são 24 seleções, mas é de salientar esta quarta presença numa fase final, e vamos ver, se calhar temos que organizar uma excursão, não? Aquilo é Chipre, Finlândia, Letónia, tem uma série e Polónia. De países. São 4 países. Estavas a falar estava aqui até a confirmar esses dados. O Vezenkov, que não vai estar presente, foi o melhor marcador da fase de apuramento, e mesmo assim não conseguiu 30.5. E porquê? Porque tanto ele como o Cody Miller-McIntyre, que é um norte-americano naturalizado búlgaro, foram impedidos pelas respectivas equipas da Euroliga de representar a seleção no jogo decisivo contra a Alemanha. O que foi, e, portanto, acabaram por morrer na praia. Foi complicada essa decisão. Deixa-me só dar-te... Houve um momento muito engraçado, e que merece ser visto. Nós até metemos isso no 0-0. A Bósnia teve de esperar 15 minutos para saber se era apurada ou não, porque estava à espera do jogo da França, e o jogo da França estava significativamente atrasado. O pavilhão estava completamente cheio, milhares de pessoas dentro do pavilhão. Ficaram 15 minutos todos dentro do pavilhão após o jogo da Bósnia. Em silêncio, num suspense foi ali horrível. Impressionante. E depois, porque a Bósnia tinham ganho até uma tarefa grande em Chipre,
E ficaram este tempo todo, e depois a explosão de alegria quando viram que a França ganhou foi realmente impressionante. Esse vídeo anda aí a correr nas redes sociais. Isto foi sábado, acho eu. Eu realmente estive a ver e é realmente muito, muito interessante. Epá, olha, deixa-me interromper-te. Já me devias ter avisado, quer dizer, eu normalmente preparo aqui o estaminé, mas hoje... Estás o bolo. Eu ia-te perguntar, vais ter... Espera aí, não, mas mostra aí, vais ter... é episódio ao vivo, não é? Este é do passado, é uma coisa que está aqui do passado. Só que quando gravo o outro podcast tenho aqui sempre isto alterante. Tenho que adaptar isto às necessidades. Mas vão ter episódio ao vivo, não vão? No Bola ao Ar? Vamos voltar a ter mais 2, sim. Muito sim, bem. em abril e em junho no lançamento dos playoffs e o lançamento das finais. Muito bem, muito bem. Eu estou... Olha, uma ideia para nós depois discutirmos aqui num episódio futuro, então, talvez uma coisa ao vivo, quando estamos os três em conjunto aí em cima, fazer a convocatória das duas seleções para os europeus. O que é que nós faríamos? Discutir aqui quem entra e quem não entra. Olha, pode ser. Quando é que... É uma conversa interessante. Quando é que será... Olha, os sorteios do feminino é 8 de março, portanto é daqui a 2 semanas, e do masculino é 27 de março. E a competição é quando mesmo? É em agosto, o masculino é agosto e setembro. Então. E o feminino é antes, é em julho, se não estou enganado. Então vamos ter tempo. Temos tempo para isso. Deixa-me ver. Nós temos. É só para tomar nota. Nós tínhamos aqui, mas espera. Não, pensei que tinha aqui. Está aqui, Eurobasket, já encontrei. Portanto, a competição arranca... não temos ainda as datas. Poças. Letónia... Não, estou a dizer no 00. Ok. Estava a ver se já tínhamos no 00, mas não temos. Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia. Muito bem. Olha, por falar em polacos, sabes quem é que é polaco? Quem é que é polaco? O Jeremy Sohan. Pois é. Que joga nos Spurs, que é o nosso tema. Gostaste desta... Aliás, será que ele bela vai ponte, estar? Ele vai estar no Eurobasket? Pois, a Polónia é a organizadora, ele deve estar no Eurobasket, sim. Mas ele não me parece um jogador muito Euro. Não, parece-me sempre um jogador mais NBA. É um jogador mais NBA. Agora até está a jogar mais com a infelicidade do Victor Wembanyama, vai ter que jogar mais. Está a jogar menos. Como small ball, vai ter que jogar como small ball 5 outra vez. Sim. Deixa cá ver. A Polónia levou o 48-82 da Lituânia. Nossa Senhora. Olha, exatamente, os Spurs tiveram duas péssimas notícias em quase dias consecutivos, não é, Ricardo? Certamente já toda a gente sabe o que aconteceu. O Victor Wembanyama teve um coágulo num ombro. Pronto, é uma situação sempre... Aliás, quando nós vimos, nós até estávamos a conversar sobre um outro assunto e eu escrevi-te só trombose, porque o primeiro alerta que nós recebemos foi realmente assustador. Sim, uma trombose venosa profunda. Exatamente, ficámos... O que é que aconteceu? Depois, obviamente, percebemos o que aconteceu. Eu nem estava a par e de repente recebo um SMS deu trombose. E este gajo enganou-se a escrever alguma palavra. Deixa-me cá ver a continuidade da conversa. O que é que ele se enganou? Que o corretor ortográfico deu trombose. Exato. Porque foi mesmo de género, o quê? E depois eu pensei que tu já sabias, então, tipo, trombose de género, para ver o que é que tu comentavas, para ver se eu estava a perceber bem o que estava a ler. Antes de mais, nós já tivemos alguns casos destes, não é? De situações. Já tivemos casos que se resolveram. Lembro-me, por exemplo, do caso do Brandon Ingram, que foi exatamente o mesmo alerta, foi exatamente a mesma situação, mas também já tivemos casos que foram não especificamente esta situação no ombro, mas que depois tiveram outros problemas. Lembro-me, por exemplo, do Chris Bosh, que teve que acabar a carreira. Vamos assumir, Ricardo, que será só isto, não é? Uma situação momentânea. O Brandon Ingram não teve qualquer tipo de sequela pós-situação. Durante X meses eles têm que tomar aqueles comprimidos que quase que refinam o sangue, não é? Ou seja, tem que ter um cuidado muito grande. Portanto, ele vai ficar afastado durante esse tempo. Pois, e vamos ver se há a expectativa dos Spurs de que ele possa voltar na próxima temporada. O Brandon Ingram teve exatamente a mesma coisa, num ombro também, falhou 30 jogos na altura, julgo que foi em 2019 que isso lhe aconteceu. Foi no ano do rookie dele.
Pois, eu tenho lido algumas coisas sobre isto e li um artigo muito interessante do Henry Abbott que fala da possibilidade, que lembra a possibilidade das muitas viagens de avião poderem estar associadas a este tipo de problemas. Os fatores de risco habituais para este tipo de problemas, as tromboses venosas, os fatores de risco são a idade avançada, a imobilidade, a obesidade, o tabagismo, enfim, coisas que ele obviamente não tem. O Victor Wembanyama nem a maior parte dos jogadores da NBA. Obesos, só o Luka Doncic, não é? De acordo com os Dallas Mavericks, e tabagismo provavelmente alguns. Mas a verdade é que em relação ao Wembanyama, ele tem uma agenda de viagens muito intensa e nos últimos meses houve de facto uma grande intensidade de viagens, incluindo uma viagem intercontinental, que ele teve que vir a Paris fazer os 2 jogos pelo San Antonio Spurs contra os Indiana Pacers, e isso pode ter contribuído para o desenvolvimento desta condição. E é verdade que se pode argumentar que jogadores consagrados e que temos 70 e tal anos de liga, mas que nos anos mais recentes, desde que há 30 equipas e que têm havido necessidade destas viagens, também enfrentaram longas jornadas de viagens sem consequências, mas a verdade é que o Wembanyama, pelas suas dimensões, e aqui o corpo tem muito a ver com isto também, pode estar mais suscetível deste tipo de condição. Portanto, o seu corpo pode não suportar o desgaste associado a tantas deslocações. Portanto, eu espero que de facto seja um caso isolado. Quero acreditar que se calhar por causa desta possibilidade de ser algo relacionado também com as viagens, ou de poder ter contribuído para isto, se calhar isto pode até levar a NBA a ter algum cuidado na forma como os calendários são refeitos no futuro, para tentar fazer com que as equipas possam ter maiores jogos consecutivos em casa e, enfim, fazendo viagens que elas possam limitar ao máximo o número de milhas, de quilómetros que os jogadores fazem. A NBA já tenta fazer isso. É difícil, porque é muito difícil fazer o calendário, mas vamos ver, esperemos que de facto não tenha passado um caso isolado, é a única coisa que podemos desejar. Eu li algumas coisas e obviamente agora há muita informação e se os Spurs nunca explicarem ao pormenor o que aconteceu, vamos ter sempre que especular, mas aquilo que eu li é que há exercícios que os jogadores de basquetebol fazem, nomeadamente de forma de lançamento, de posicionamento de ombros e de repetição desses movimentos, que eles associam a estas possibilidades de surgirem este tipo de situações. E segundo as informações que vêm em torno dos Spurs, os Spurs acreditam que foi isso. Uma série de sucessão de movimentos que aumentam o risco de coagulação de sangue naquela zona dos ombros. E normalmente acontece no ombro do lançamento, ou normalmente, isto não é uma questão normal, mas sim, foi o ombro direito. Exatamente. E que portanto os Spurs acreditam que foi só isso. Vamos acreditar que... Portanto ele tem que parar de lançar 3 pontos. Tem que parar, tem que afundar, e com a mão esquerda. Tem que afundar variando, uma vez mão direita, outras vezes mão esquerda. Exatamente. Não, estamos aqui a brincar, mas é realmente... vamos ver vamos ver, e vamos assumir que foi só mesmo isso e que vamos ter um Victor Wembanyama saudável, porque seria absolutamente trágico, não só para os Spurs, mas para o basquetebol, se o Wembanyama tivesse uma situação agora grave aos 21 anos. Com isto ele faz apenas 46 jogos, não é? E perde a elegibilidade para prémios individuais e eleição para All-NBA Teams também. Há 2 prémios, há 2 situações que ele vai perder. Logo à primeira, Defensive Player of the Year, onde ele era o favorito a ganhar o prémio. E All-NBA, são 2 prémios, ou 2 menções que ele não iria poder ter. Estamos a falar de um prémio nesta altura que está, eu diria que está em aberto, o Defensive Player of the Year. Acho que há aqui alguns nomes, o Evan Mobley estará nessa corrida, o Dyson Daniels estará nessa corrida, Jaren Jackson eventualmente, sabes que eu vou falar sempre de Dyson Daniels. Vamos ver, se calhar o Bismack Biyombo vai fazer com que as coisas se mantenham bem. Charles Bassey, meu amigo, vai ser Charles Bassey. Já se lesionou-se ontem, pois pá. Foi. Não sei. Mas isso não quer dizer nada. Coitado do rapaz. Está sempre lesionado, coitado. Olha, Jeremy Sohan, né? Jeremy Sohan. Eu achei que ele ia jogar mais minutos nos primeiros jogos, não tem jogado, aliás, tem mantido os seus minutos. Mas deixa-me falar aqui contigo uma coisa, Ricardo.
Os San Antonio Spurs estavam a cair aqui para uma zona da classificação que estava já a tornar difícil a sua luta pelo play-in, nomeadamente pelo 10º lugar. Agora, sem Victor Wembanyama, certamente eles nem sequer vão estar muito preocupados com isso. Acho que vão estar com uma maior preocupação de ver aqui se conseguem que Portland nos passe, vão aqui olhar para umas possibilidades, quem sabe, de ficar aqui atrás de Brooklyn e de Filadélfia no que diz respeito às odds da lotaria. Nenhuma lesão é bem-vinda, mas esta lesão até pode impulsioná-los aqui para mais uma adição muito importante de draft, não é? Uma ou duas, porque os Atlanta Hawks, a escolha deles vai para os San Antonio Spurs, não é? Portanto, imagina o que eram as probabilidades da lottery darem a primeira e a segunda escolhas aos San Antonio Spurs e poderem juntar ao Victor Wembanyama e ao De'Aaron Fox o Cooper Flag e um dos outros dois miúdos que estão projetados ali ao top do draft, ou o Dylan Harper, que ontem fez um jogo incrível por Rutgers. Seria incrível. O Ace Bailey, que é um extremo, se calhar fazia mais sentido ali, mas imagina o que era eles agora. Quer dizer, eles têm duas escolhas altas, eles até podem combinar essas duas escolhas e depois eventualmente negociar para subir no draft, não é? Imagina que eles têm a quarta e a sexta, ou a terceira e a quarta. Enfim, não sei se as equipas da frente, se a primeira estaria disponível para abdicar do Cooper Flag ou não. Também acho que não. Mas ficam numa posição que acaba agora por beneficiá-los. Sim, é possível que haja aqui um pelo encravado na virilha do De'Aaron Fox, acreditas ou não? Acho que sim, acho que está na altura. Mas deixa-me só dizer que Atlanta neste momento é nono no Oeste, e Atlanta não vai cair para fora do play-in. Atlanta já tem aqui uma margem muito boa em relação aos Chicago Bulls, que são os 10º, portanto Atlanta... Vamos ver se vai entrar nas odds. Atlanta pode muito bem entrar no playoff. San António tem o 10º pior registro, Atlanta tem o 11º pior registro da NBA, portanto estão ali coladinhos de mão dada. Sim, mas a questão aqui não é essa, é que se Atlanta entrar, no playoff, claro, já não entra na lotaria, ou seja, já não ficará nos 14. Mas sim, mas atenção, porque não é só, e podemos falar aqui um bocadinho do futuro dos San Antonio Spurs. Não é só este ano que os Spurs controlam a pick de Atlanta. Para o ano é pick swap e no ano a seguir é outra vez unprotected. Portanto, os próximos 3 drafts, e Atlanta, e nós falámos disso na semana passada, Atlanta acabou de entrar aqui num processo de rebuild e vamos ver o que é que vai acontecer com o Trae Young, até que ponto é que o Trae Young terá paciência de ficar ali, até porque ele vai entrar em processo de extensão de contrato. Portanto, nós não temos a certeza que Atlanta vai continuar a ser competitivo nos próximos anos, e portanto Santo António até pode dar-se o caso de ter agora Cooper Flag, ter o Wembanyama, para o ano estar a lutar pelo top 6 da Conferência Oeste e depois apanhar as próximas 2 picks de Atlanta muito boas. Portanto, isto é o panorama extra jogo. No panorama jogo, eu percebo que ir ao draft pode ser muito interessante, mas são meses, e vamos ver quantos meses serão de jogo em que eles não vão poder compreender ao certo se a dupla de De'Aaron Fox e Victor Wembanyama funciona, Ricardo. Isso deixa-me triste. Pois é. Falámos logo disso quando eles adicionaram o De'Aaron Fox, que iam ter aqui algum período de tempo para experimentar e perceber se isto fazia sentido ou não, e agora esse encaixe, pelo menos até ao final desta época, não vai acontecer. Aliás, agora até fica aquilo um bocadinho estranho, porque o De'Aaron Fox está a jogar em simultâneo com o Chris Paul. O Chris Paul já não tem o parceiro de bloqueio direto e a lob threat do Wembanyama. Os números do Chris Paul estão a cair a pique, para já não tem tanto a bola na mão com o De'Aaron Fox. Depois acaba por não ter ali o Wembanyama. Eu não sei se não fará mais sentido para o Chris Paul ainda entrar aqui num buyout. Não sei qual é o limite para buyouts, mas não sei se não faz sentido para ele. A qualquer momento ele pode fazer, não é? Mas diria que eu acho que o Chris Paul está mais até a olhar para o verão, e aí sim poder fazer mas qualquer coisa. Poder juntar-se aqui a um contender que precisa ali de uma ajudinha na segunda unidade. Eu quando vi a troca pelo De'Aaron Fox, eu achei imediatamente que isto ia acontecer com o Chris Paul.
Pois, E, pois, e- pois. E agora sem o Embanyama eu acho que ainda faz mais sentido para ele. Pois, puxaste esse ponto e pode ser interessante. Eu acho que mais do que até o De'Aaron Fox, acho que está na altura do Chris Paul ter plantar fasciitis naquele pé. Deixa-me só dar... Achas que os Orlando Magic vão buscá-lo? Já que tu não queres trocar o Trae Young para o os Orlando Magic. Ricardo tentou convencer-me aqui numa troca que levava o Trae Young para os Orlando, e eu disse-lhe que nenhuma das coisas que ele me estava a oferecer, eu era o GM de Orlando, nenhuma das coisas era blue chip. Portanto, eu disse-lhe... Bem, atenção que eu enviei 3 escolhas de primeira sim, ronda. mas Três, uma é de Denver deste ano, portanto, quer dizer, o que é que eu faço com essa escolha? E as outras duas é tipo de Orlando já para o ano, portanto não é muito interessante. Olha, deixa-me dar-te aqui este dado. O De'Aaron Fox e o Victor Wembanyama jogaram juntos 5 jogos, desde a troca até a All-Star. Um total de 120 minutos, vale o que vale, é uma amostra bastante pequena. Desde logo o net rating deles é negativo. O que é, para mim, deixou-me relativamente surpreendido, mesmo contando que estamos a falar de uma adaptação que eles tiveram que ter, tudo isso em conta. O offensive rating deles é 111.8. Ora, esse offensive rating é pior do que o offensive rating que os Spurs tinham até então. Não é muito pior, mas é pior. E o defensive rating que eles os dois têm é basicamente igual ao que eles têm para... Aliás, não é basicamente igual, é literalmente igual ao defensive rating da temporada dos Spurs, 114.1. Portanto, o ataque ficou pior, a defesa ficou igual. E se nós reconhecemos que o De'Aaron Fox não é um grande defensor, reconhecemos também que ele é um jogador que ofensivamente devia ser um acrescente. Portanto, poucos minutos, é verdade, adaptação, houve depois também já o olhar para o All-Star, onde os jogadores depois também já entram ali naquele modo pré-férias, mas os 120 minutos não são particularmente entusiasmantes, não é, Ricardo? Vale o que vale, não é? Pois, é ainda muito curto, uma amostra muito curta ainda, com a tal fase de adaptação que era necessário. Foi o ano inteiro, ou vários meses, a jogar com o Chris Paul, que é um base diferente, mais lento, que gosta de ir para sítios específicos do campo, que tem uma habilidade para ver o jogo e uma capacidade de passe muito superior à do De'Aaron Fox, e de repente está com um base mais rápido, que não entende tão bem as mesmas linhas de passe, que não vê os mesmos ângulos, que não está tão focado em trabalhar para os outros, mas muito entre o criar para si e o ter que criar para os outros. Portanto, toda essa adaptação é necessária, e por isso eu não ligo muito a esses primeiros e números. Mesmo para o De'Aaron Fox, prefiro ver um bloco grande da época, sem dúvida, dos dois em simultâneo, para poder tirar grandes conclusões. E Ricardo, mesmo para o De'Aaron Fox é totalmente diferente, não é? Acho que não podemos ter dois postes mais opostos, com o Sabonis e o Victor Wembanyama na sua forma de jogar, e até na forma de defender também, não é? E aí então Sim, mas sobretudo jogar ofensivamente, aqueles handoffs do Sabonis para o De'Aaron Fox é uma coisa que o Wembanyama vai fazer, é verdade, mas o Wembanyama está à espera de outras coisas. O Wembanyama gosta de ter a bola na mão também para procurar ele próprio criar outras coisas, gosta de vir ao perímetro, lançar e usar o drible, coisas que o Sabonis, enfim, fazia a espaços, mas nem sequer com o mesmo registro do Wemby. Portanto, há aqui um grande período de adaptação de toda a gente, e por isso não ligo nenhuma ao que aconteceu, nem aos números, nem vi quem foram os adversários que eles defrontaram. Sim, se calhar apanharam aqui uma parte do calendário difícil, mas não ligo nenhuma aos números para já, não estou preocupado com isso. Olha, o Victor Wembanyama fez o seu segundo ano. Aliás, ele não só ia ser defesa do ano, se calhar até ia ser um dos nomes para Most Improved. Portanto, poderia haver aqui uma panóplia de prémios que ele poderia já receber, e infelizmente ficou anulado para esses. Mas olhando para o segundo ano de Victor Wembanyama, não sei se tu tens a mesma ideia que eu, e muitas vezes as pessoas dizem-me isto, que é que esperavam mais. Ou seja, eu acho que nós que vemos os jogos e que estamos por dentro, nós olhamos e vemos que o Victor Wembanyama realmente explodiu este ano, em vários aspectos, mas olhando para os números, as pessoas que só olham para os dados estatísticos, ele não passou de 22 pontos para 45, não é? Portanto, não houve essa explosão, mas aquilo que ele cresceu a nível de nuances de jogo, nomeadamente, na minha opinião, ofensivas,
para mim estava-me a impressionar a forma como ele estava a reconhecer espaços, a reconhecer ângulos, a reconhecer momentos de jogo. Estava-me a impressionar, Ricardo. Defensivamente ele vai ser sempre um fora de série. Se calhar, quando isto terminar tudo, ele se calhar vai ser o melhor defesa da história da NBA. Ofensivamente era onde eu achava que ele ainda tinha algumas coisinhas para o ritmo de jogo, e eu achei que ele estava, eu não digo que ele estava-se a tornar um veterano no seu segundo ano, mas estava a fazer coisas que normalmente demoram mais anos, e eu acho que é uma pena que não possamos ver um push dos Spurs rumo ao play-in, eventualmente, porque ver o Victor Wembanyama, que já é um jogador muito ligado a todos os jogos, vê-lo a jogar em high stakes poderia ser muito interessante. As pessoas que calhar estavam à espera de números estratosféricos. Eu acho que os números dele já são estratosféricos, porque tendo em conta que ele este ano subiu 3 pontos de média por jogo, de 21 para 24, subiu um ressalto por jogo, manteve as assistências, subiu os desarmes de lançamento, manteve os roubos de bola, e mudou ligeiramente a sua dieta de lançamentos. Ele tornou-se um jogador que lança 9 triplos por jogo. Foi coisa que ele não fez. Foi coisa que ele não fez na sua época de estreia. Ele lançou 5 triplos por jogo, abaixo de 33%. Portanto, ele lançou com mais volume e com mais eficácia da linha dos 3 pontos. Ainda não é a eficácia ideal, 35%. Os Spurs gostariam certamente que ele andasse ali nos 37% pelo menos, 37% já é considerado um bom atirador, sobretudo para ter este tipo de volume, 9 triplos por jogo. Mas lembro-me que durante o início da temporada falávamos muito das várias críticas que ele ia recebendo de estar a exagerar no lançamento de 3 pontos, podia estar lá perto do sexto, porque sendo um jogador tão grande, 2,24 m, com aquela envergadura de 2,43 m, de levantar o braço quase sem tirar os pés do chão, de conseguir afundar, porque é que não estava mais tempo perto do sexto? E ele de facto o que estava a fazer foi aumentar as ameaças que oferecia aos adversários, e a colocá-los numa posição muito difícil, porque se ele se torna um bom atirador de 3 pontos, sendo capaz de driblar e atacar o cesto em drible, sendo tão efetivo nas áreas mais próximas do cesto, ele torna-se absolutamente imparável, não tem pontos fracos. E portanto, este crescimento era necessário. Esta segunda época, apesar de não ter números de eficiência de lançamento de 3 pontos ainda ideais, já mostraram uma evolução em relação à primeira temporada. A mecânica está lá, portanto isso não é preocupação nenhuma. E portanto ele vai certamente tornar-se elite também ofensivamente, sendo que o jogo já abrandou para ele, como dizias, e eu concordo totalmente. Começa a ver mais coisas, começa a fazer mais coisas ofensivamente, ele faz passes inacreditáveis, porque combina uma série de coisas. Para já a visão de jogo, ele vê o jogo acima de toda a gente, está a 2,20 m do chão, os olhos dele estão a 2,20 m do chão, portanto ele consegue ver coisas que mais ninguém vê, tem dois braços abertos, dá 2,43 m, portanto ele consegue criar ângulos de passe que mais ninguém consegue criar, e depois ele é um jogador de equipa, apesar de as pessoas estarem à espera de grandes números. Eu acho que ele tem um perfil muito mais próximo daquilo que nós atribuímos ao Nikola Jokic, de um jogador que quer fazer os colegas serem melhores, que quer ser altruísta, que quer partilhar a bola com os colegas, que quer que os colegas tenham sucesso e quer colocar os colegas em posição de terem sucesso. E portanto eu acho que nunca vamos ver assim uma época em que ele suba de repente para 30 e tal, 40 pontos por jogo e 15 ressaltos e 5 abafos. Vamos ter muitos jogos desses individuais, mas vamos ver sobretudo um Victor que quer crescer, a jogar da maneira certa, a fazer aquilo que está certo, e isso encaixa perfeitamente também na cultura do San Antonio Spurs, por isso é que isto é um casamento perfeito. Olha, deixa-me já dizer-te uma coisa. Tu estavas a fazer a comparação não fizeste a comparação, mas disseste que ele era um jogador mais à imagem do Jokic, no sentido de ser um jogador de equipa. No perfil mental, não é? Não tem nada a ver em termos de basquetebol. Claro, não, sem dúvida. Acho que as pessoas perceberam. O que eu queria dizer era que ele já está a tornar-se, tal como o Jokic é, um jogador adorado pelas estatísticas avançadas. Se nós formos aqui a algumas coisas mais nerds do basquetebol, BPM ele já é o quarto jogador com melhor BPM, ou seja, o seu impacto na equipa já se nota através de dados estatísticos muito avançados. VORP também já é tinha aqui o dado e sem querer fechei. Já está. Vê lá, eu acho que no BPM
Estás a ver BPM Simples ou o Estimated Box Plus Minus? Estás a ver o Simples, ok. É que no Estimated Box Plus Minus, o Estimated BPM do site Dunk Centuries, ele é terceiro da NBA, apenas atrás do Shea e do Jokic, portanto os dois mais sérios candidatos a MVP. No BPM normal... Portanto, há pouco estavas a dizer que ele perdia o Defensive Player of the Year e as All-NBA Teams, se calhar também perde ali entrar num top 5 para MVP, não sei se, ele já se estava, eventualmente não estaria na corrida, não é? Eu não digo top 5, porque ele no último... É difícil estás a dar top 5 a uma equipa que estava fora do play-in, mas ele já estava em vários... Quando o Tim Bontemps fez a última sondagem, ele já estava em várias. E acho que a partir de agora vai estar em muitas, não é? Portanto, tudo o que é dado estatístico avançado e mesmo replacements, tudo já está a ir muito para que Victor Wembanyama tenha um impacto além dos números. E eu nem tinha noção, ele no ano passado ficou em segundo lugar na defesa do ano, portanto este ano o prémio era mesmo dele. No Estimated Plus Minus tens o ofensivo e o defensivo, e só para sublinhar uma coisa que disseste, na parte defensivamente ele é percentil 99, portanto não há dúvida nenhuma. Enfim, percentil 100 é o Alex Caruso, com minutos muito limitados, depois há vários jogadores com percentil 99, o Wembanyama é um deles, mas ofensivamente ele é percentil 93, portanto está entre os 7 jogadores, entre os 7% dos melhores jogadores ofensivos da NBA. Sim, e mesmo os on-offs dele são assustadores, nomeadamente defensivos. É uma diferença absurda quando ele está em campo e quando ele não está em campo, mas isso não é chocante para ninguém, não é? Estamos a falar de um jogador que defensivamente então os números são estúpidos quando ele está em campo. Mas vamos ver, porque os Spurs, para além desta notícia do Victor Wembanyama, que é dramática, tiveram outra má notícia. Eu esta já acho que era um bocadinho mais esperada, e até acho que é o desfecho normal da situação, que é o Greg Popovich já não vai voltar este ano, e eles vão começar a estudar a possibilidade de sucessão. Há aqui... Vamos ver, não é? Nós estamos há 30 anos com o Greg Popovich, portanto nem sequer sabemos muito bem como é que poderá ser um processo de seleção de treinador dos Spurs. Eu diria, Ricardo, conhecendo os Spurs e olhando para aquelas árvores quase genealógicas que influenciam tantas equipas, desde os Mike Budenholzers a tantos outros que passaram na árvore genealógica do Greg Popovich, eu diria que eles vão manter o que têm agora, não é? Como é que ele se chama o interino? O Mitch Johnson. Exatamente, eu acho que... Mitch Johnson. Eu já li alguns reportes que falam obviamente que estão satisfeitos com o trabalho do Mitch Johnson este ano, mas que para uma sucessão, para assumir de facto o comando técnico de forma definitiva, que olhariam para outros nomes. O Mitch Johnson tem 38 anos, o que não é impedimento. O Joe Mazzulla foi campeão da NBA com 35, não é por aí. E os Spurs acho que também não teriam problemas em apostar num treinador jovem. Caso contrário, ele não seria o assistant head coach, portanto não seria o adjunto principal. Mas mesmo dentro da organização dos Spurs há um nome que me salta à vista, que é o Brett Brown, que é um treinador com muita experiência da NBA, e que eu acho que eventualmente poderia estar aqui um bocadinho mais à frente nesta cadeia. Ele já esteve nos Spurs vários anos como treinador adjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos antes de ir para Filadélfia. Ele fez parte do processo também, não é? Naquelas épocas miseráveis dos 76ers, esteve vários anos em Filadélfia e agora está há 3 anos outra vez em San António como treinador adjunto. Portanto, ele conheceu apenas estas duas realidades: adjunto em San António, 9 anos antes de Filadélfia, 3 anos agora, portanto 12 temporadas como adjunto em San António, e aqueles anos em Filadélfia em que fez parte do processo. Talvez seja alguém... Falou-se muito de Quinn Snyder na altura em que ele estava em Utah, em Salt Lake City, que era um treinador que eles viam como alguém que podia seguir os passos do Popovich. A questão de tu seres um treinador como Quinn Snyder é que tu vais querer colocar o teu... Não é o teu ADN, mas vais querer... Sim, a tua impressão digital, exatamente. Não é? Fazer aquela equipa à tua imagem. Exatamente. Aquilo é uma equipa que está tão alinhada numa linha de pensamento que poderá até criar dificuldades ao próximo treinador, se for um treinador que venha com algum pedigree, e o Quinn Snyder é um treinador que tem algum pedigree. Não sei. Por exemplo, o Ime Udoka é um dos treinadores que saiu da árvore de Popovich, não é? Foi lá adjunto também durante muito tempo, e é um jogador que eu acho que não se enquadra nada ou que menos se enquadra
com alguma parte da cultura ali de San António. É verdade que ele é um treinador defensivo e isso é muito apreciado ali, mas mesmo em termos de postura, da forma como gosta de ser polarizador, gosta de ser disruptivo até nas suas conferências de imprensa, acho que vai um bocadinho contra aquilo que tem sido o hábito ali no Texas. Sabes qual é? Eu até nem sei se ele fez parte da árvore deles, mas a equipa que nesta época me está a fazer lembrar mais os Spurs de Popovich, especialmente no 2010 para a frente, aquele 0.8 segundos, não é? Que só podes ter a bola na mão 0.8 segundos antes e tens esse tempo para passar ou lançar. O treinador dos Cavs, o Kenny Atkinson, a forma dos Cavs jogar tem nuances dessa filosofia. Portanto, ele agora está em Cleveland, já não vai sair de lá, mas poderia ser um treinador interessante para aquela equipa, porque a forma como os Cavs estão a jogar esta época tem muito, especialmente os dois postos, o Mobley e o Jared Allen, bebeu muito de certeza absoluta da ideologia que o Greg Popovich tinha, especialmente naquela fase dos 0.8 segundos, porque a forma como eles passam a bola entre eles é muito interessante e muito difícil de defender, e só assim é que eles conseguem aglutinar dois postes, apesar do Mobley estar tão melhor a lançar este ano, só assim é que eles os conseguem aglutinar. E o Kenny Atkinson teve, entre 2013 e 2016, esteve em Atlanta como adjunto do Mike Budenholzer, assim que o Budenholzer saiu de San António. Portanto, naquela equipa que era muito coletiva, que chegou a ter 4 jogadores All-Stars também e 5 jogadores eleitos o jogador da semana, portanto que vinha claramente a beber muita informação de San António. Eu lembro-me na altura, em 2015, 10 anos, escrevi um artigo que era Spurs 2.0, sobre essa equipa dos Atlanta Hawks, que tinha o Kenny Atkinson na equipa. E o Kenny Atkinson esteve depois também com Steve Kerr, que também esteve com Greg Popovich, até como esteve jogador. Em Brooklyn como principal, depois foi para os Clippers e depois esteve 3 anos em Golden State, em São Francisco. Onde aprendeu aí se calhar mais a parte ofensiva do jogo. Ele diz que bebeu muito daí e por isso é que agora conseguiu ajudar a desbloquear ali os Cleveland Cavaliers. Olha, vamos ver então o que é que vai acontecer com os Spurs e o que é que os deuses da lotaria lhes vão ditar. E eu volto a recordar que no ano passado os Hawks saltaram de 10º ou 9º, já não me lembro, ou 11º ou 12º para primeiro. Décimo para primeiro. Portanto, isto agora com as odds tão próximas uma das outras, este tipo de situações podem acontecer muito mais regularmente do que aconteciam antes. E portanto, houve quem sabe se não vamos poder ter aqui Cooper Flag e Victor Wembanyama juntos durante 15 anos. Seria Olha, e uma coisa que de facto é exemplar ali em San António é que ontem eu estava a ver um bocadinho do jogo dos Spurs e os comentadores da transmissão local estavam a dizer que tinham visto o Tim Duncan lá no pavilhão. Portanto, o Tim Duncan, Manu Ginobili, numa altura de fragilidade com o problema de saúde ao Victor Wembanyama, com o Greg Popovich e as notícias de que ele eventualmente até poderá não voltar, começam a aparecer as lendas, os homens criaram a mística, ajudaram a criar aquela cultura e começam a aparecer. Nós sabemos que o Tim Duncan, se puder, ficava sempre em casa sem sair de casa. Portanto, aparecer ali é de facto também um sinal daquela Sabes cultura. quem é que não é assim? Quem é que não Dirk é assim? Nowitzki, que no dia em que Anthony Davis se estreou pelos Dallas Mavericks, estava em Los Angeles para a estreia de Luka Doncic. Que malandro. Um malandrão. Portanto, a lealdade nunca desvanece, está bem, está. No dia em que Nico Harrison mais precisava de se sentar ao lado de Dirk Nowitzki, o Dirk Nowitzki estava ao lado do pai de Luka Doncic em Los Angeles. E por falar em Luka Doncic, Ricardo, tivemos o primeiro grande momento de Doncic Hoje acordaste muito feliz. Ontem, foi no sábado. Ontem. Sabes que eu ainda no sábado estava... Isto acontece-me várias vezes. Que é, estou a ver os jogos dos Lakers e penso assim para mim, eia, o Doncic é jogador, está nos Lakers. O choque já passou, mas às vezes... Como é que é possível? Às vezes ainda levas aqui com pequenas... Uau, e o Doncic... os Lakers, que tiveram realmente o seu primeiro grande momento na era Luka Doncic, os jogos que a equipa de Los Angeles tinham sido
desde que o Doncic começou a jogar, Jazz, Charlotte e Portland, portanto 4 jogos extremamente simpáticos, e nós até conseguimos perder 2 deles, o que foi impressionante. Este jogo com Denver, eu acho que era primeiro porque Denver tem sido um bicho de 7 cabeças para os Lakers, que, como estavam construídos, nunca conseguiam ter ataque suficiente para vencer a equipa de Denver. 2 eliminações em playoff, fases regulares, portanto os Lakers não estavam a conseguir ultrapassar Jokic e companhia. Não quer dizer que vão conseguir ultrapassar agora, mas pelo menos agora nós olhamos e vemos que ofensivamente temos as munições que podem permitir ganhar este tipo de jogos. E este foi o primeiro grande jogo do Doncic. Falamos de os dados, 32 pontos, 10 ressaltos, 4 roubos, 7 assistências, 4 em 9 da linha de 3 pontos, portanto bem no que diz respeito ao lançamento exterior. E este era o jogo que estávamos à espera para poder realmente entrarmos aqui na era Doncic. Os Lakers, que têm ainda alguns jogos em atraso, na realidade estão com uma derrota apenas a mais do que o segundo lugar, portanto estão na luta pelo segundo lugar, o que é uma ode ao trabalho do J.J. Redick. E havia a preocupação como é que os Lakers iam, e eu vi durante todo o dia nas nossas fóruns de Lakers, dizemos todos a mesma coisa, como é que os Lakers vão defender Nikola Jokic, Jackson Hayes, Coloco, o que é que ia acontecer. E o que é certo é que os Lakers tiveram ali um modelo defensivo de utilizar extremos, não só na defesa direta, mas também a impedir linhas de espaço, o que foi impressionante, a entrega defensiva. Eu acho que não é possível replicar isto sempre, mas nestes jogos foi muito interessante ver a forma como os Lakers, muito mais pequenos que Denver, através de gang rebound, através de constantes braços ali, os extremos. O Vanderbilt só jogou 6 minutos, mas foram 6 minutos de impacto. Grande jogo para Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith também muito interessante. Esta fórmula pode funcionar. Eu acho que é impossível manteres esta intensidade de tantos jogos. Pois, não sei. Há um canal de YouTube que eu recomendo que toda a gente siga, que é o canal Thinking Basketball, Pensar Basquetebol, do Ben Taylor, que é um analista reputadíssimo e que já trabalha também com a NBA para fazer uma série de coisas. E ele, de facto, ele publicou um vídeo depois do jogo que foi como um podcaster resolveu o Nikola Jokic, em que ele faz cortes de episódios do Mind the Game, os episódios do podcast de J.J. Redick com o LeBron James, em que eles falavam de Nikola Jokic, como tentar limitar minimamente o poste-serve dos Denver Nuggets, e depois mostrava imagens do jogo. E algumas das coisas são muito interessantes. Os Lakers defenderam Jokic pela frente, ou seja, em vez de defenderem por trás, permitindo que ele recebesse a bola e depois, usando o físico, tentassem limitar minimamente as suas ações, não. Pela frente, com o jogador do lado fraco mais dentro da área pintada para impedir passes por cima, e portanto o Jokic fez 7 lançamentos apenas, tentou 7 lançamentos apenas neste jogo. A estratégia resultou na perfeição, como tu disseste, toda a gente a ir ao ressalto, muita fisicalidade, não deixar o Jokic ir para a zona dos cotovelos da área restritiva, dar-lhe ali uns empurrões, tentar levá-lo, receber a bola o mais longe possível das suas zonas habituais. Portanto, toda esta estratégia resultou na perfeição. Obviamente, se estivéssemos em ambiente de playoffs, a seguir o Mike Malone ia para o seu escritório estudar o que é que podia fazer como contra-resposta, íamos ter resposta no próximo jogo, e o Jokic, sendo um jogador inteligentíssimo, também ele ia tentar perceber o que é que podia fazer de diferente. Portanto, não sei se é viável usar uma estratégia destas durante uma série de playoffs que possa ter 4, 5, 6, 7 jogos. Não sei se é viável. Para um jogo foi muito interessante e funcionou. Deu-lhes ali uma ideia do que é que eles podem fazer de vez em quando. Deram claramente o triplo ao Aaron Gordon, que até lançou 4 em 7 nesse jogo, fez bem, mas não vai lançar acima de 50% em todos os jogos numa série de playoffs, e portanto eles viveram com esse risco, mas sobretudo quiseram tirar a bola das mãos do Nikola Jokic, o que é interessante, porque ainda agora estreou recentemente a série Courts of Gold. Não sei se já viste até ao fim essa série. Não, estás a meio? Não, vou ver os últimos 2 episódios, não hoje, amanhã. E há ali um momento em que o Steve Kerr está a falar com a seleção norte-americana e está a dizer-lhes que o Jokic, obviamente, o seu maior skill é tornar os colegas melhores,
então vamos fazer com que ele nos tente matar sendo um marcador de pontos. Portanto, basicamente, deixá-lo receber a bola e jogar 1 contra 1, não haver ajudas, toda a gente stay home, toda a gente a ficar no seu jogador, para o Jokic não fazer passes para os atiradores, não partir a defesa norte-americana com os seus passes, e se for preciso ter ali o Joel Embiid, o Anthony Davis, obviamente também tinha o Bam Adebayo, tinha ali grandes jogadores defensivos que pudessem aguentar o 1 contra 1, e se o Jokic marcasse 40 pontos tudo bem, mas se os outros não marcarem, vivemos com isso. O JJ Redick aqui optou por uma estratégia completamente diferente. A ideia dele era antecipar isto tudo, nem sequer deixar o Nikola Jokic receber a bola, e a estratégia funcionou. Muito mérito para LeBron James, que passou por lá, Jackson Hayes, que passou por lá, Rui Hashimura passou por lá, vários jogadores passaram por ali, o Austin Reeves, há ali uma troca, um cross-match numa transição defensiva em que ficou o Jokic, vai defendê-lo pela frente também, parecia ali um anão à frente dele, um anão daqueles doentes de jardim, à frente dele a tentar impedir o passe interior, e portanto foi muito interessante do ponto de vista tático. Eu acho que os adeptos dos Lakers devem estar felicíssimos porque o JJ Redick está a fazer um trabalho notável ali em Los Angeles com as peças que tem, mas não sei se isto é sustentável numa série de playoffs com os Denver Nuggets. Isto combinado com a emergência do Luka Doncic foi o melhor que podia ter acontecido. Já se sabe que ele foi passar uns diazinhos ao México, acaba o San Lucas, mas que esteve acompanhado, ou pelo menos fez umas chamadas com o Scott Brooks e fez um plano de treino, treinou 7 dias dos 9 em que esteve de férias, diz sistematicamente que quer aprender com o LeBron James, e quando eu ouço a dizer que ele quer aprender com o LeBron James, quero acreditar que ele não está a falar apenas de basquetebol, que está a falar também na forma como pode tratar do corpo, e portanto este jogo é muito animador para os Lakers. Os primeiros jogos notou-se claramente um Luka em déficit físico, e aqui ele esteve muito bem. Houve algumas jogadas que eu adorei e que tenho a certeza, porque tu seguiste também com atenção, que também adoraste, que é uma das minhas dúvidas e quero ver como é que isto vai evoluir, mas nos minutos Luka, LeBron, Austin Reeves, os três em simultâneo em campo, vê-los à vez a trabalhar sem bola, há uma penetração do Austin Reeves que chama a defesa, fica tudo parado e de repente o Luka Doncic corta das costas do Jamal Murray e vai marcar uma bola dentro do pintado. O LeBron James, que nós conhecemos como um gênio, um dos maiores QIs basquetebolísticos da história da NBA, com a bola na mão, estamos a conhecer agora o QI basquetebolístico de LeBron sem bola. A forma como o LeBron está a trabalhar sem bola, a cortar nas costas, a sair para o contra-ataque, porque sabe que o Luka muitas vezes vai ganhar o ressalto defensivo, porque ele ganha 10, 11, 12 ressaltos por jogo, e o LeBron sai em transição. O LeBron ter a oportunidade de marcar os seus 20, 25 pontinhos sem ter que usar tanto o físico, muito mais pela esperteza, trabalhar sem bola, eu acho que isto pode de facto prolongar a carreira do LeBron mais um ano ou dois. Sim, eu ia destacar isso. O LeBron, que tu disseste bem, o LeBron é um jogador extremamente cerebral. Mesmo quando ele era muito melhor que todos os outros fisicamente, ele era também um jogador muito cerebral. E desde que chegou aos Lakers, e basta ver que ele, quando chegou aos Lakers, chegou a ser base e chegou a liderar a liga em assistências, porque também o seu decréscimo físico era natural. E por exemplo, as melhores fases dos Lakers nos últimos anos com Darvin Ham era quando o D'Angelo Russell estava bem e podia jogar pick and roll em que o LeBron era o roll man, e isso permitia ao LeBron poder fugir para determinadas áreas. Com o Luka Doncic isso é absolutamente exponenciado ao máximo, não é? E tu falaste da questão da transição, e há uma série de vídeos que estão aí a correr do LeBron a receber bolas em transição, e o Luka olhar para a frente e ver o comboio LeBron James é impressionante. E o Austin Reeves impressionou muito neste jogo. Ele é um jogador que ele é muito disponível, pode não ser tão inteligente como é o LeBron James, mas é muito disponível. Ressaltos ofensivos, a forma como ele, por exemplo, entra no ressalto ofensivo é muito interessante, a forma como ele muitas vezes se esconde para aparecer em cortes onde os defesas não estão à espera onde ele vai aparecer. O Austin Reeves, eu acho que, e tu destacaste-o bem na semana passada quando fizemos os jogadores que íamos estar mais atentos, e o Austin Reeves é um jogador que realmente pode ser aqui um joker muito interessante dos dois lados. E deixa-me dar-te aqui um dado muito interessante, Ricardo. Portanto, o Luka Doncic tem ao serviço dos Lakers 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas. Teoricamente,
a defesa dos Lakers com o Luka Doncic seria complicada, não é? O que é certo é que ele tem um defensive rating quando está em campo de 105.8. Ora, 105.8 é excelente para os Lakers, que na época inteira tem 113.1. Portanto, desde que Luka Doncic chegou à equipa, a equipa tem estado melhor defensivamente, o que é interessante. E atenção, vamos aqui reconhecer, dos 4 jogos que ele jogou, 3 são contra equipas muito fracas. Ainda que tenham perdido 2 deles. Mas, e isto eu quis ver este dado, LeBron James e Luka Doncic estiveram em campo 80 minutos. Defensivamente são os tais 104.5, ofensivamente 118, quase 119. Muito bom para já. Portanto, há aqui de juntar 2 jogadores que ofensivamente têm um QI tão alto, para já está a ser muito positivo para os Lakers. E quero-te dar aqui outro dado, Ricardo. Nos últimos 18 jogos da Liga, portanto, 18 jogos, estamos a falar de um mês e pouco, em que os Lakers praticamente não tiveram Anthony Davis, porque ele já tinha sido... Ele estava lesionado e depois foi trocado. Sabes quem foi a melhor defesa da Liga nesses 18 jogos? Quem foi? Os Lakers. 18 jogos, Ricardo, 18 jogos é um terço da temporada. É quase um terço. Portanto, sem nós nos apercebermos, o J.J. Redick criou aqui um esquema defensivo que ajuda muito a adição do Dorian Finney-Smith e o regresso do Vanderbilt. Criou aqui um esquema defensivo muito interessante, porque o que toda a gente viu contra o Jokic, toda a gente viu esse jogo, mas aquilo que nós vimos, mesmo antes do Luka Doncic estar a jogar, era um bocadinho isto. Era os extremos a serem muito importantes na forma como os Lakers trocam, na forma como os Lakers às vezes não trocam em pick and roll e na forma como os Lakers estão a atacar e muito linhas de passe, pressão, impedir os jogadores de irem para os seus sítios. Eu não sei, não vai ser, mas o J.J. Redick candidata-se aqui a um lugar importante na hierarquia dos treinadores. Sim, eu também fiquei um bocadinho incomodado quando eu vi o Charles Barkley a picar-se com o J.J. Redick e a dizer que ele ia ser atrocidade ali na máquina dos Lakers, como todos os outros que são enterrados naquele cemitério, mas de facto ele tem mostrado coisas diferentes do ponto de vista comunicacional. Ele é dos melhores da liga, obviamente, porque tem já muito histórico nessa área, mas tem um grande reconhecimento dos jogadores, porque ele entende muito do jogo, já passou por ali, rodeou-se também de pessoas competentes, juntos com muitos anos de NBA como treinadores principais, o Scott Brooks, o Nate McMillan, por exemplo, que até andaram engalfinhados na altura em que eram jogadores, andaram à chapada, mas agora andam ali e estão a funcionar. Não conheces? Não. Olha, podia ser, não trouxe história da NBA, devia ter trazido essa história. Scott Brooks? Sim, mas sim, o Nate é muito maior que o Scott Brooks, pá. Andaram engalfinhados. Vou descobrir isso. E agora estão ali. Aliás, o J.J. Redick não sabia dessa história quando eles foram contratados. Deixa-me tirar aqui o som. Isso começou a desenterrar o passado dos dois. É que se foi descobrir, perguntaram ao J.J. Redick e ele disse que nem sabia dessa história. Eles aqui à porrada! É lá! Isto é o quê? Isto é Seattle e a outra equipe é que Houston, talvez? Talvez ele passou por Houston, sim, é possível. Nos playoffs de 1993, meus amigos. Vão ver. Bonito. Não sabia, desconhecia esta história. Desculpa, interrompi-te. Não, era um bocadinho por aí, bem rodeado de pessoas com competência e com muitos anos de NBA. Obviamente é importantíssimo ter alguém, um treinador principal na NBA, sobretudo um gestor de egos, um gestor de pessoas, um gestor de balneário. Tem que ter conhecimento, obviamente, tem que tomar decisões, mas é muito importante estar bem rodeado e ter um bom assistente para questões ofensivas, um bom assistente para questões defensivas, e depois ter vários treinadores que ajudam com as pequenas coisas do dia-a-dia, e o J.J. Redick e os Lakers fizeram um bom trabalho em rodeá-lo com pessoas bastante competentes para fazer que esta transição ser o mais suave possível, porque o talento existe, o conhecimento existe, a comunicação existe, portanto eu acho que temos todas as premissas para termos aqui um treinador de sucesso na NBA
consiga ele depois também ter resultados. Obviamente todos os treinadores estão sempre dependentes disso. E o JJ Redick depois tinha outra coisa, não é? O JJ tinha uma ligação a LeBron James, pessoal, e portanto isso também certamente... Sim, mas isso podia funcionar a favor ou contra ele também, não é? Portanto, sim, mas por exemplo... É uma coisa que eu tenho reparado este ano. Nos momentos menos bons dos Lakers, o LeBron nunca diz nada que pudesse ser subentendido como uma crítica. Pois, era o que eu ia dizer, os Lakers tiveram um bom arranque e depois tiveram aquela série de 7 jogos fora que foi dramática, com derrotas pesadíssimas, e ter o LeBron do lado do treinador, se calhar com Darvin Ham teria havido, não estou a dizer que o LeBron ia atirar o Darvin Ham para debaixo do comboio, mas certamente ele não teria o mesmo cuidado, porque ele não tinha uma ligação com o Darvin Ham como tem com o JJ Redick. Deixa-me só dizer isto, os Lakers também estão na luta pelo segundo lugar, e acho que vai ser uma luta muito interessante, porque para além dos Lakers estamos a falar de Denver, estamos a falar de Memphis, estamos a falar de Houston, os próprios Clippers não estão fora dessa corrida, portanto pode ser uma luta intensíssima para o segundo lugar e para o terceiro e para o quarto, para ter vantagem de casa na primeira ronda dos playoffs. Portanto, muito interessante. Os Lakers têm aqui algumas dúvidas porque têm jogos em atraso que ainda vão ter de compensar na altura por causa dos incêndios. Os Lakers têm 55 jogos, a maioria das equipas à sua volta tem 57. Acho que vai ser uma luta interessante. Eu confesso que não acredito que os Lakers consigam esse feito, até porque tu deves saber, e toda a gente viu o tweet ou a partilha do LeBron sobre o calendário. O calendário vai ser absolutamente estonteante nas próximas 3 semanas para os Lakers. Dallas, que vai ser interessante, não é? Minnesota, Clippers, Pelicans, Knicks, Boston, Nets, Bucks, Nuggets. Portanto, estes são os próximos jogos dos Lakers, que tem aqui uma benesse boa, que é os próximos 6 jogos deles são em casa. Portanto, poderá ser aqui interessante. E o próximo jogo, que é na terça, se não estou em erro, Ricardo, ou na terça ou na quarta, Dallas Mavericks. É pena que Anthony Davis não esteja a jogar, mas vai ser um jogo... Estou curioso para ver aonde é que se vai sentar o Nico Harrison na arena. Pois é. Tu vistes os dois juntos? Há muitas conversas sobre isso. Eles estiveram juntos agora. Na homenagem ao Iguodala. Na homenagem ao Iguodala, e vamos ver onde é que ele se vai sentar. O Rob Pelinka, sendo amigo dele, de certeza que tem um camarote reservado para ele. Não se achas eu, que não? Se fosse o Rob Pelinka, vai metê-lo na bancada. Eles sentam-se naquela zona por cima do banco. Sim, é verdade. Se fosse o Rob Pelinka, eu colocava o Nico Harrison num lugar em que o Luka Doncic, quando estivesse conseguisse vê-lo para bem, lançar, o enquadramento fosse ver o Nico Harrison, e depois pedia para ele mudar ao intervalo. Portanto, que era para o Luka estar mais ou menos a vê-lo sempre que se posicionasse para lançar. Estou muito curioso. Vamos ver, meu amigo. Achas que o Luka vai já querer... Vai assumir com ligeireza a coisa e vai play it cool, ou vai querer marcar 60 pontos e mandar sempre umas bocas em esloveno ao Nico Harrison, se souber onde é que ele está? Obviamente nós não sabemos o que é que o jogo vai ditar, mas eu ponho dinheiro em como o Luka vai com tudo, e se o Nico Harrison estiver posicionado num sítio, e normalmente os executivos adversários estão posicionados num sítio em que há uma fácil interação com o campo, tenho a certeza, o Luka Doncic, Ricardo, o Luka Doncic já se pegou com meio mundo, não lembras quando foi, quando ele faz... O que é mais provável para ti? O Rob Pelinka ir ter com o Luka Doncic nas próximas horas e dizer onde é que queres que eu meta o Nico Harrison, ou o Luka Doncic ir ter com o Rob Pelinka e dizer olha, diz-me onde é que vai estar o Nico. É o Luka que vai tomar a iniciativa? Luka. Tu lembras do Luka num jogo qualquer do apuramento, ou Eurobasket, ou os Jogos Olímpicos, dele virado para o diretor da FIBA a fazer assim, não é? Fazer assim. Sim, olha sim, quem, sim, não é? sim. Olha quem. Chamarem o pobre do rapaz de gordo, pá. Olha, a perda de uns é o ganho dos outros. Vai-se agarrar ao pneuzinho. Exato, e vai fazer assim. a apontar para o Nico. Eu só espero que o Nico ache agora que o Derek Lively é demasiado cabeludo para ser um bom jogador da NBA e venha.
falar com quem ele sabe que pode entrar em confiança. Nós temos aí Rui Hachimura, por exemplo, que pode aumentar... Em termos de cabelo, está no ponto. E não é só isso, aumenta a exposição dele na Ásia. Portanto, por que não uma troca Derek Lively por Rui Hachimura? Tudo é possível neste mundo do Nico Harrison, tudo é possível. Ricardão, vamos embora. Esta semana vamos ter grandes jogos. Nós nem tocámos na tareia ou nas tareias que os New York Knicks andam a apanhar dos verdadeiros candidatos. Ainda bem que eu assim vou escrever sobre isso na quarta-feira. Muito bem, já é impressionante como os Knicks estão aqui numa tier tão abaixo dos outros. Alguém dizia no início da época que não confiava na defesa de bloqueio direto. Eu e tu dizíamos isso, Ricardo. Jalen Brunson e Karl Anthony Towns. Neste fórum, pessoas disseram isso. É verdade. É o que estamos a ver. E mais, eu acho que nós nem imaginávamos isto, mas Karl Anthony Towns é o pior defensor da liga. O que é impressionante. Que surpresa! Realmente há surpresas nesta vida. Olha, vamos embora. Deixa-me só dizer que na quinta-feira não haverá episódio, portanto voltaremos na segunda-feira com espíritos reforçados e já a entrar naquela fase em que cada vitória vale muito. Ias concluídas, ias a tirar alguma coisa? Não, fiquei surpreendido, não temos episódio na quinta-feira. Não vamos ter, eu vou estar ausente e eu pensei, olha, se calhar gravo qualquer coisa na quarta, mas vai cá estar no 00 o Rui Miguel Tovar e o Rui Miguel Tovar ocupa-nos um dia inteiro, portanto não vou conseguir gravar na quarta, não fazia sentido gravar na terça, portanto olha, fazemos umas fériasinhas e voltaremos na próxima segunda-feira. Se conseguirem afundar 3, mandem-nos o vídeo. A minute to play. Bryant for the lead. Yes!